Além de belíssima, essa é uma cidade muito interessante porque se trata de uma cidade fortificada aqui na região do Friuli Venezia Giulia, mais especificamente na área friulana. E aqui nós estamos em Palma Nova, onde no passado estaríamos na parte externa dessa cidade murada. Então vocês estão vendo essas muralhas que foram construídas durante a dominação da República de Venezia. Seguindo aquela direção, nós alcançamos o mar, portanto aquela porta é direcionada para a cidade de Aquileia, uma cidade muito importante em tempos romanos. Vejam que interessante, aqui no mapa a gente tem uma noção perfeita de toda a parte urbanística de Palma Nova, que ainda hoje está muito bem preservada. Aqui nós estamos em uma das 3 entradas que existiam aqui. Essa entrada em especial é a mais antiga. São 3 entradas aqui para essa fortificação que hoje abriga a cidade de Palma Nova, com mais ou menos 5.000 habitantes. E nós vamos entrar por essa porta, a Porta Aquileia ou Porta Marítima, que foi a primeira porta a ser construída. Ela levava ali na sua extremidade o Leão Alado de Venezia, que foi destruído por Napoleão Bonaparte lá no final dos anos 1700. Essa porta ainda é muito utilizada por todos e é interessante porque aqui os carros têm que parar porque tem só uma via, enquanto um entra, o outro para e assim por diante. Nós vamos pelo cantinho e também podemos apreciar toda a sua estrutura. Pessoal, essa era uma estrutura defensiva, então tinha que ser muito bem fortificada. Ali dentro ficavam vários soldados muito bem alertas para que o inimigo não chegasse aqui e dominasse a cidade. Nós entramos com facilidade. Claro que essa cidade, apesar de ser patrimônio da Unesco, ela não é uma localidade estritamente turística. As pessoas vivem aqui dentro, inclusive da área fortificada. São aproximadamente 5.000 habitantes aqui nessa área, onde as pessoas podem encontrar tudo que se encontra em uma cidade, só que logicamente de maneira reduzida. E com certeza deve ter um sabor especial morar em um local murado como esse, com tanta história. É impossível um dia que a pessoa não acorde, vai lá buscar os pãezinhos na padaria, toma um café, que ela não se depare com a história. Então isso é muito italiano, essa coisa de viver em uma cidade que é muito turística, muito visitada, muito interessante, mas também é uma cidade normal. A cidade se localiza a 20 quilômetros a sul de Udine, que é o capoluogo de Provincia, ou seja, a capital da região metropolitana, e a 55 quilômetros de Trieste, que é a capital da região Friuli Venezia Giulia. O acesso é bem facilitado, dá para chegar aqui de trem, de ônibus e também de transporte privado. E interessante que a poucos passos da Porta Aquileia nós chegamos aqui nessa área que é reservada aos pedestres. E a urbanização aqui me parece ser bem recente, o que traz também um contraponto interessante com essa cidade que foi idealizada nos anos 1500. Palma Nova representa uma das cidades mais importantes nessa questão da construção de fortaleza militar. Aqui é meio que um exemplo para todas as outras cidades. Isso quem me disse foi um habitante daqui. Brincadeira, pessoal. Mas aqui realmente tem esse significado, inclusive, como nós dissemos, atestado pela Unesco. Com essa foto fica ainda mais fácil observar essa estrela de 9 pontas, que é a marca de Palma Nova, é a marca dessa fortificação. A urbanização feita pelos venezianos foi tão perfeita que as 3 portas que dão acesso à cidade, elas estão colocadas em uma distância igual
entre elas até aqui o centro, até a Piazza Grande, que já foi chamada de Piazza d'Armi. Por quê? Aqui, pessoal, nesse ponto central da cidade, era onde os soldados se reuniam para os exercícios militares. Então aqui eles faziam toda a preparação para defenderem a cidade de Palma Nova. E interessante notar que bem no meio da praça tem um estandarte altíssimo. Ele é o símbolo da cidade. Ao redor tem vários edifícios de extrema importância, como a prefeitura, edifícios também da nobreza, lá dos 1600, e outros também de grande importância para o momento atual, como cafés, restaurantes, bares, tudo acontece por aqui. Quem aí não gosta de Venezia, já conhece um pouco da história, ou até já visitou a cidade. O que acontece? São muitas e muitas cidades, não só na região do Vêneto, mas aqui também em Friuli, Venezia Giulia. A cidade começou do zero a partir da dominação da Serenissima. Quem tiver a oportunidade de visitar aqui e outras cidades que se relacionavam com a Serenissima República de Venezia, vai poder observar, justo agora às 6 horas da tarde, que essas cidades têm muitas relações culturais até os dias de hoje. Então, seja na forma da língua, dialeto, pratos, né, toda a área gastronômica, a área arquitetônica e tantas influências culturais. Eu sempre relato isso para quem visita Venezia e tem a oportunidade de visitar uma cidade que foi dominada pela Serenissima, é observar a arquitetura. É a coisa mais evidente, a coisa mais clara. Esse local que nós estamos, com esse tipo de arquitetura chamada de loggia, e vocês encontram também em várias outras cidades, como em Udine, tem uma estrutura assim, só que bem maior, belíssima também. Esse local aqui era usado como uma espécie de quartel-general dos militares que viviam por aqui, né? Afinal, a cidade era praticamente uma fortaleza, praticamente não, era uma fortaleza militar. O que havia nessa cidade tão importante para ela ser uma fortaleza militar, para ela ter toda essa importância, toda essa área de proteção? Algumas cidades pequenas aqui na Península Italiana eram como repúblicas, eram como ducados, que não dependiam de outros locais, eram meio independentes. Nós já mostramos várias cidades para vocês, região Úmbria, Marca, Emília-Romanha. Aqui nesse caso não, ela era fortificada justamente para defender a sua capital, Venezia. A um certo momento, com a queda da Serenissima República de Venezia, principalmente com a chegada de Napoleão, que bagunçou a Península Italiana e de certa forma também a organizou. Ele achou que a Itália deveria formar um reino único, depois posteriormente foi feito uma sugestão napoleônica, uma sugestão francesa. A partir de um certo momento esse local foi dominado então pelos austríacos, assim como grande parte aqui do Friuli. Várias cidades friulanas, como Cervignano, que nós inclusive almoçamos um excelente prato aqui. Elas foram também dominadas pelos austríacos, só que em épocas anteriores. Então aqui sempre foi uma região de confim, né? Nós sempre falamos do Trieste, mostramos uma segunda live na cidade para vocês viram. Cidade de Gorizia, que temos vídeos aqui, são todas cidades localizadas em regiões de confim. Então muitas cidades aqui da região Friuli-Venezia Giulia, elas são cidades que sofreram dominações diferentes. O fato é que nós estamos aqui numa região também autônoma, que tem certos privilégios. A história dela é muito recente dentro da Península Italiana. Praticamente depois da Primeira Guerra Mundial, vários desses locais foram anexados à então República Italiana. Eu acho interessante porque o Friuli-Venezia Giulia é uma região
pequena, dividida culturalmente em duas partes, entre o Friuli e Venezia Giulia, com intersecções culturais até os dias de hoje. Mesmo sendo um local pequeno, é difícil falar que é um local provinciano, porque eles são sempre abertos a algumas novidades, aos turistas que vêm e passam por aqui. Um trânsito interessante, inclusive ferroviário. Então, tem trem que sai daqui, vai ali para a Áustria, volta para cá, vem para lá, assim como no Trentino Alto Adige. E aqui tem um local bastante relevante também, que de certa forma é uma continuação dessa lógia e faz uma homenagem aos soldados que perderam a vida na Primeira Guerra Mundial. Além de prestar uma homenagem aos soldados, aqui eu diria que é um local bastante inusitado, porque se trata de um museu das portas da cidade. Então vocês imaginem o tamanho das portas. Olha só, pessoal. Então, com todo esse local que eles construíram para prestar essa homenagem aos soldados, eles também resolveram prestar uma homenagem à história da cidade, que é ligada à história militar também. Então eles colocaram aqui as portas que, segundo eles, tornavam impenetrável o acesso à cidade. Eles tinham essa enorme porta de madeira, também tinham portas em ferro, e eles colocaram tudo aqui. Então, bastante interessante, uma homenagem que rende, né, justo à história da cidade. Toda essa imensa muralha hoje é muito bem utilizada por todos, como um parque, pessoal, um parque público, onde as pessoas podem fazer exercícios, passear, percorrer cada cantinho em meio ao verde. E com isso a gente termina aqui o nosso vídeo. Obrigada a todos que participaram aqui, comentando e deixando like, e por favor compartilhem esse material. Grazie mille!